Olá, sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre o lançamento do livro Chico e Você. E o nosso convidado é o José Conceição de Abreu, o Zezinho. Bom, Zezinho, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse seu... Você que tem essa veia, né, de literária, está sempre escrevendo, agora vem com um novo livro, Chico e Você. O nome é bem sugestivo. Por que Chico e Você? Porque o livro em si, ele é uma coletânea das colunas publicadas no Diário do Litoral, todos os domingos. E cada situação ali retrata um momento, vamos dizer, em que você foi a Uberaba e fez uma pergunta para o Chico, buscou uma orientação. Acontece justamente aquilo que nós já sabemos. A resposta que Chico deu para você serviu também para mim, que estava nas proximidades. Então, em todos os capítulos, há uma situação do médium Chico Xavier dando uma resposta para alguém, mas serve para você. Certo. Por isso o título veio assim meio objetivamente, Chico e Você. Você comentou que essa sua coluna, né, que você fala um pouco sobre Chico, é uma coluna no jornal Diário do Litoral. Diário do Litoral. É uma coluna semanal. Semanal. Há quanto tempo você desenvolve essa coluna? Essa é uma resposta difícil. Mais de 10 anos, talvez. Então, você deve ter uma coleção de mais de 500 crônicas, né, nessa coluna? Eu espero umas 10 edições próximas, porque são muitas. Realmente, eu não posso precisar exatamente quando começamos a trabalhar em cima do Chico, mas é aproximadamente 10 anos ou mais. E nesse livro, quantas crônicas, quantas situações você tem? Ele está com 85 publicações, todas alternadas. Tá. Tem uma que foi publicada, vamos dizer, em agosto de 2013. O próximo capítulo, a próxima publicação, vamos dizer, uma publicação em 2017. Então, nós não seguimos uma sequência cronológica e também não agrupamos por temas. É bem aleatório. Cada publicação ali, você vai encontrar um tema diferenciado, mas que serve para você, com toda certeza. Então, nesse caso, não foi escolhido assim, não, vou colocar esse tema sobre isso, não, foi algo bem aleatório? Bem aleatório. A gente... Fica mais prático. Se você vai juntar por temas, o gostoso é ficar, cada próxima publicação é uma surpresa. E é um assunto diferente. Certo. Outra coisa que você havia comentado, né? Que esse livro, né, essas conversas também foram em situações onde pessoas se dirigiram, né, a Uberaba para conversar, para ter alguma dúvida com o Chico. Você esteve lá com o Chico? Não, inúmeras vezes, inúmeras. Então, eu imagino que deve ter sido algo assim extremamente enriquecedor, né? E inesquecível, inesquecível. Porque na época eu estava com a programação na rádio, tinha programação na rádio, o programa Espiritismo Hoje, e tinha uma coluna no jornal Cidade de Santos. Então, como a gente fala sempre, o espírita não faz turismo, nós fazemos o espiritur. Então você vai com uma máquina fotográfica colorida, uma preto e branco, vai com um gravador, um monte de apetrecho, aquela frasqueira famosa, né? E eu chegava a Uberaba, entrava na fila para autografar um livro do Chico, mas com o gravador na mão, para ele mandar uma mensagem para os ouvintes do programa Espiritismo Hoje, aqui da Baixada, e para os leitores da coluna. E ele sempre dirigia algumas palavras, né? E, curioso, ele pegava um livro que estivesse sobre a mesa e lia uma mensagem. Ele abria, escolhia uma mensagem e mandava. Então, como inúmeras caravanas. A gente ia praticamente 2 vezes por ano ao Uberaba, em abril e em agosto. Certo. Nós vimos aqui com o Fraternidade de Expansão Cristã. E outra, a gente estava conversando um pouquinho, né, antes de começar aqui o programa, você também colocou alguns depoimentos no livro, né? Como que surgiu essa ideia de inserir depoimentos? Não, o depoimento já é uma sequência do livro Terra de Pioneiros, em que nós falamos também
sobre Chico Xavier, a presença de Chico Xavier na região. Isso propiciou, vamos dizer assim, para perguntarmos, vamos dizer, ao José Luiz, qual a importância do médium Chico Xavier para o nosso tempo? Ele fez um comentário. Falamos com a Laís Goulart, do Irmã Angelina. A mesma pergunta para o João Elias, do Lar Elizabeth, no Guarujá. Então, eles deram o seu depoimento, que eles conviveram praticamente com Chico Xavier. A Laís, ela começou a visitar Chico Xavier com 16, 17 anos, nas primeiras caravanas que a mãe dela, Neda, fazia. Quer dizer, isso dá uma bagagem muito grande para ela poder testemunhar agora toda a trajetória que ela observou em Chico Xavier até o seu desencarne. Então, esses depoimentos são de pessoas aqui da nossa região, né, da Baixada? Exatamente, todos da Baixada. Inclusive, você vê um detalhe. Maria Máximo, né, a fundadora do Centro Espírita Ismênia de Jesus, teve uma ligação muito forte com Chico Xavier. Trocavam correspondência, e ela chegou a visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Olha. E, curiosamente, depois do seu desencarne, o médium Alcir Mariano, ele era secretário da diretoria do Ismênia de Jesus, ele, na troca de correspondência com o médium, o Chico Xavier, ele acabou recebendo uma orientação de Bezerra de Menezes, orientando a ele, Alcir Mariano, sobre a trajetória da sua mediunidade, quando, inclusive, ele se afastou da diretoria para atuar mais diretamente como médium. Atendia as pessoas, psicografava e tudo. Tem um depoimento aquela que foi esposa dele nesta encarnação, a Madalena Mariano. Você vê, é curioso. E nós, nessa pesquisa com Maria Máximo, você vê, nós fomos pesquisar as colunas que o Ismênia de Jesus mantinha no jornal Diário de Santos, que não é da nossa geração. Mas eu fui lá pegar o papel se desfazendo na mão. E constatamos que ele, de 1940 a 43, o Ismênia de Jesus mantinha uma coluna semanal no jornal Diário de Santos, coisa que a gente não sabia. E chegaram a publicar, inclusive, mensagens de Chico Xavier. Então, é um trabalho também que te levou, né, a saber um pouco mais da história, né, do espiritismo na cidade. E falta muita coisa. Então, aquele que adquirir este livro, ler o livro, vai encontrar muitos depoimentos. E esses depoimentos, vamos dizer assim, que muito enriquecedores. Bom, você falou algo bem interessante, adquirir o livro, né? Então, quem está em casa e quiser adquirir esse livro, né, como deve proceder? O livro será lançado dia 12 de dezembro, próximo, na Associação Espírita Seara de Jesus. 12 de dezembro é? Uma quarta-feira. Quarta-feira. Uma quarta-feira. Qual horário? Às 20 horas. O Seara de Jesus fica aqui no Canal 3, na Washington Luiz, 443. Certo. Bem fácil acesso ali. Fácil acesso, a casa conhecida. Eles mantêm uma escola especializada, a escola especializada MEI-MEI. E o que nós estamos fazendo? Toda a renda oferida do livro fica em benefício da atividade assistencial da casa. Ai, que maravilha. Então, temos algumas casas agendadas e algumas. Nós apenas pedimos assim, a casa que tenha uma assistência realmente. E iremos lá com todo prazer, fazemos uma exposição rápida sobre Chico Xavier e, em seguida, teremos até o prazer de autografar o livro, porque é uma alegria muito grande ver todo esse trabalho de Chico Xavier estampado neste livro. Então, o lançamento será no próximo dia 12, semana que vem, né? Exatamente. Às 20 horas no Lar Seara de... Associação Espírita Seara de Jesus, ali na Washington Luiz. 443. Bom, uma coisa que você falou que é bem interessante, Zezinho, é que você está revertendo a renda, né, para casas que tenham algum trabalho assistencial. Exato. No caso, né, o Seara de Jesus tem. E o lançamento será aqui em Santos. Você também está planejando, já tem alguma data, algum lugar para as outras cidades da nossa região? Não, da Baixada. Da Baixada? Nós temos algumas casas
que realizam Você realmente. já pode falar alguma ou ainda, Ainda não. Ainda Não, porque nós vamos fazer o lançamento dia 12 e nós vamos entrar, as casas vão entrar naquele processo de a parada de festas. Ele vem em janeiro e a partir de fevereiro nós já temos o Companheiros Espíritas Unidos, ali na Alfaia Rodrigues. Nós vamos fazer a semana toda, dia 12, 13, 15 e 16. O Jesus da Caridade tem um projeto fantástico com as famílias. É um projeto que eles fazem diretamente com a família, orientando as famílias, assistindo as famílias. E foram projetos que eles têm para 2019. Mas se alguma cidade, Guarujá, São Vicente, convidar... É somente convidar. Cubatão. Cubatão. Aliás, fica aqui um... Ninguém vai falar nada, mas a Claudete está devendo a data. A Claudete, que a mãe dela está no livro, a Dona Isabel, que eu tive o prazer de conhecê-la, inclusive, e eles têm um trabalho social lá na Vila Couto, muito bom também. Maravilha. Dos depoimentos, né, existe algum dos casos que te marcou mais? Eu sei que às vezes é até difícil e delicado falar, mas... É difícil citar um dos depoimentos, mas eu acredito que a questão da Maria Máximo, porque ela é uma médium, foi uma médium extraordinária, médium de cura, inclusive, mas ela fez um contato com ele, com o Chico Xavier. E nós não temos, logicamente, acesso a algumas outras mensagens. Mas vejamos, ela recebeu uma mensagem da sua mãe, Ismênia de Jesus, que dá o nome à casa. Certo. Recebeu uma mensagem do esposo, que já havia desencarnado, o Miguel Máximo. E assim foi. Vejamos que, consequentemente, o secretário da casa, o Alcir, acabou se envolvendo também com o Chico e passou a receber orientação sobre a sua mediunidade, que é uma história que desde 5, 6 anos já se manifestava. Maravilha, então, né? De momento assim, eu destacaria essa questão da Maria Máximo. É que é um caso extremamente conhecido em nossa cidade também, né? Exato. Bom, Zezinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma breve pausa agora e nós vamos voltar logo após o nosso intervalo, né, para falar um pouquinho mais de alguns outros casos curiosos. Com certeza. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, hoje falando um pouquinho sobre o livro Chico e Você. Antes de a gente começar a falar com o nosso convidado, só um recado para você que está em casa. Você já sabe, saber um pouco mais sobre a Associação Médico Espírita de Santos é muito simples. Basta entrar em nosso site www.amesantos.net.br ou através de nossas mídias sociais, Facebook ou Twitter. Lá você saberá não só as palestras que os membros da AME Santos realizam aqui em Santos, mas também em toda a Baixada Santista, como também as inscrições para o curso de Ciência, Saúde e Espiritualidade que acontece aqui na Universidade de Santa Cecília todos os sábados. As matrículas já estão abertas. Bom, o nosso tema de hoje é o lançamento do livro Chico e Você. E eu estou aqui com o escritor José Conceição de Abreu, nosso querido Zezinho. Bom, Zezinho, durante o nosso intervalo a gente ficou aqui conversando um pouquinho, né, sobre a credibilidade, né, que Chico Xavier tinha e a consistência também das mensagens que, por mais que a pessoa duvidasse, né, do espiritismo, da comunicação entre os dois planos, havia detalhes, situações que não deixavam margem a dúvidas, correto? Exato. Você tem alguns casos que foram assim expressivos? Exato. Você observa, quando a gente diz que Chico Xavier, ele bem vivenciou a doutrina que abraçou, ele como médium, inquestionavelmente, era um médium seguro, firme, porque ele vivenciava também o Evangelho. Tanto é que ele falava de Jesus em todos os momentos. E a sua vida era pautada dentro dessa vivência do Evangelho de Jesus.
Isso fazia com que ele fosse, logicamente, tivesse uma credibilidade muito grande. E nós vamos buscar uma situação que houve em Goiânia, há alguns anos aí, em que uma mensagem psicografada por Chico Xavier e o jovem relata que o tiro foi acidental. E o juiz inocentou o réu em função da mensagem. A mensagem foi a testemunha maior. Certo. E inocentou o rapaz. Vejamos, a credibilidade de Chico Xavier. Ah, mas o juiz era espírita? Não sabemos. Não sabemos da história. Apenas ele aceitou como prova da inocência daquele jovem e que o tiro havia sido acidental. Bom, uma das grandes tarefas, né, de Chico, através das psicografias, foi acalentar o coração de mães, né? Mães que perderam seus filhos. Filas enormes, filas enormes. E as mensagens que ele recebia eram todas detalhadas. Você chegava lá como Giovana, mas vinha uma mensagem falando dos teus avós. O jovem relatava situações familiares, a relação deles dentro da família. Vejamos que é totalmente diferente. Quer dizer, não é uma mensagem que vem somente com palavras. O jovem passava para ele detalhes, muitas vezes até particulares. Que ele não tinha como saber, né? Exatamente. E isso começou a dar uma grande credibilidade a ele. Nós tínhamos caravanas do Brasil todo. Tem situações que você conhece de mães aqui da Baixada Santista que receberam mensagem de seus filhos através de Chico? Temos. Nós temos aqui em Santos o Ninho de Amor e Luz, que muitas mães foram nas caravanas com a Araci e receberam mensagem dos filhos. Nós temos, inclusive, daquela questão do Regata Santista, dos Raimundos. Certo. Tem uma das meninas, a mãe Roseli, se eu não me engano, Roseli, recebeu uma mensagem. Um acidente ocorrido na década de 90, né? Por aí, foi naquela apresentação lá. Que, inclusive, esperamos que seja tema do Chico e Você 2. Porque material, você tem bastante, né? Para fazer volume 2, 3, 4. Araci, já fica sabendo, nós precisamos conversar. O assunto já puxou. Porque muitas mães que trabalham lá no Ninho de Amor e Luz receberam mensagens de Chico Xavier. Mas as mensagens dele, por isso quando ele fala Chico e Você, vejamos, você lê uma mensagem daquelas, ela serve para você também. Porque ele dá espiritualidade, o jovem passou detalhes da vida deles. Imagina nós que ainda estamos encarnados, os nossos amigos, que foram nossos parentes, familiares, eles estão nos observando também. E numa mensagem, eles podem até nos dar um puxão de orelha. Por que não, né? Por que fugiu do caminho? Não, segue aquilo. Lembra que nós planejávamos, quando estávamos juntos, nós planejávamos fazer isto, e você agora está fazendo aquilo. Então, a mediunidade de Chico trazia essa credibilidade. E eu tenho um contato que eu tive em São Paulo, uma ocasião, uma mãe que recebeu uma mensagem do filho também. O filho, a gente toma a liberdade de dizer, era um motoqueiro. Motoqueiro daquele, uma moto muita cilindrada, dominava a moto e tal. E, curiosamente, ele desmontava a moto parafuso por parafuso. Ele conhecia a mecânica, ele conhecia bem. Mas um belo domingo, a mãe pediu alguma coisa para ele fazer. Num dos viadutos de São Paulo houve um acidente e veio a desencarnar. Na mensagem que ele manda através do médium Chico Xavier, ele relata que está tudo bem, que ele está feliz da vida. Por quê? Está junto de jovens desenvolvendo alguma coisa ligada à mecânica, desenvolvendo alguma coisa técnica, que era justamente a área dele enquanto encarnado. Então nós observamos que a nossa vida continua normalmente. O que nós fazemos aqui é a bagagem que nós vamos levar para a espiritualidade.
E esse jovem retrata. Eu tenho essa mensagem em casa guardada. E a moto não era moto de 200 cilindradas, não. Era moto aquelas grandona. Grandes, né? Muito grande mesmo. Muito bem. Outros fatos, né, que você pode comentar sem fazer o que a gente chama de spoiler, né, estragar as surpresas do livro. O que mais que, assim, quem comprar, quem adquirir o livro vai encontrar? Olha, nesse livro, você vai encontrar justamente, vamos dizer assim, a maior experiência de vida que alguém possa ter. Porque Chico passou por inúmeras situações de vida que a gente vai dizer, eu não queria estar na pele dele. É porque algumas pessoas acreditam que ter uma mediunidade é um grande presente, mas tudo tem seus lados, né? Tem outro lado. Vejamos que ele já desde criança, com o desencarne da sua mãe, aquela situação que ele teve com a madrinha, que judiava dele, maltratava, mas ele ia chorar no fundo do quintal. E a mãe, não, meu filho, espera que o anjo bom irá chegar. Era a sua madrasta. Certo. Quer dizer, a madrasta que seria o anjo bom veio, recolheu todos os irmãos e continuaram tocando a vida ali. Agora, eu destaco justamente neste livro, você vai ler o livro e vai perceber, quando Emmanuel surge para Chico Xavier lá naquele açude lá de Pedro Leopoldo, e quando ele fala, se queres servir ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Chico, quero, mas o que eu faço para isso? Emmanuel disse, disciplina, disciplina, disciplina. Aí a gente pergunta a você que está em casa, você consegue manter uma disciplina tal de manter a nossa antena sintonizada nessa espiritualidade que está ao nosso redor? Chico fez. Mas ele trabalhou, vendia, trabalhava lá no armazém, depois foi trabalhar na tecelagem, a madrasta plantava verduras e legumes para ele vender na rua, vejamos, para sobrevivência. E com tudo isso, a mediunidade, quando surgiu a ele, aos 17 anos, ele abraçou. Ele abraçou. Por isso que eu digo que aqui, quando fala Chico e você, cada vez que eu lhe orientava um dirigente, um médium que ia buscar orientação com ele, é para nós. Porque Chico tinha Emmanuel pelas costas, tinha, e nós também temos. Não é um Emmanuel, mas é o nosso mentor, né? É um benfeitor que está esperando que a gente abra as janelas do amor, de uma boa convivência, para nós mudarmos o nosso ambiente. Chico fez tudo isso. Por isso que cada palavra, eu digo assim, cada palavra dele é um ensinamento. E está no livro. Está no livro. E é um grande convite à reforma íntima constante, exatamente. Né? Eu acredito, aí vai mais uma vez a propaganda do livro. Eu acredito que você, ao ler esses casos em que Chico Xavier esteve envolvido, você vai perceber que se você mudar, veja bem, se você mudar, tudo muda para você. É porque às vezes nós queremos mudar o outro, né? Exatamente. Você quer mudar os outros, não muda você que tudo mudará. Foi o que Chico fez. E vejamos quantas milhares de pessoas foram beneficiadas com uma palavra às 4 horas da manhã, como nós chegamos a ser atendidos. Eu cheguei a gravar com ele perto de 4 horas da manhã. Nós temos, inclusive, foto dessa viagem, que eu, aliás, também aqui, em primeira mão. Eu estou juntando essas fotos, viu? Então, o próximo livro vai ser bem recheado de informações. E vai ter muitas carinhas conhecidas aqui, então, da Baixada Santista. Porque, veja, Chico é um exemplo que nós temos. Ele desencarnou em 2012. Mas ainda hoje é um exemplo. Você fala de Chico, em todas as religiões conhecem Chico Xavier. Ele foi realmente um exemplo que nós tivemos. Por isso e ele ganhou, né, vários prêmios também, né, de personalidade. Foi o brasileiro o mineiro do século, Mineiro do século. Ultrapassou Santos Dumont, Juscelino, escritores, e foi realmente, quer dizer, vejamos quantas pessoas votaram nele. Certo.
Quer dizer, mas foram os espíritas. Nem todos os espíritas. Não, são pessoas que reconhecem o trabalho caritativo, o trabalho de assistência, né? Porque vejamos bem, ele publicou 459 livros. Todos eles em cartório foram doados a uma instituição. A instituição passou a ter os direitos autorais sobre aquele livro. Certo. Passou a ser você e a editora. Chico Xavier não tinha mais nada a ver com isso. Este aqui já não, isso aqui nós vamos trabalhando, por enquanto também, né? Vamos, deixa aí. Mas ele fez tudo isso. Hoje, dados da Federação Espírita Brasileira, se somar todos os 459 livros e as traduções para mais de 15 idiomas, porque assim, para mais de 15, chega aproximadamente a 45 milhões de exemplares. Certo. Vejamos o bem que ele trouxe a tantas pessoas. Bom, falando em exemplares, a gente também tem que garantir o nosso exemplar do livro Chico e Você. Então, só relembrando o pessoal de casa, vai ser agora no dia 12 de dezembro, quarta-feira. Exatamente, às 20 horas. Ok, às 20 horas lá na casa... Associação Espírita Seara de Jesus, na Avenida Washington Luiz 443. É na Escola Meimei. Tem um totem na porta lá, Escola Meimei, é fácil. Giovana... Tem livros à vontade, a pessoa pode chegar... Tanto à vontade que eu passo às tuas mãos este exemplar. Opa, muito obrigada. Olha aqui, então, não sei se dá para fazer uma imagenzinha aqui. O livro está na minha mão, esperando o momento certo. Tá certo. A gente vai fazer umas imagenzinhas mais bonitas exatamente. aqui. Então, Zezinho, bom, eu que agradeço muitíssimo você vir aqui no Espiritualidade em Debate. Você que está em casa já sabe, então, dia 12 de dezembro, encontro marcado com o Zezinho. Estaremos lá na Associação Espírita Seara de Jesus, Avenida Washington Luiz 443. Está lá, Escola Meimei. Então, garantir o livro Chico e Você, né, que está aqui na nossa telinha, e fazer um pouquinho de benemerência, né? Se a gente não faz tanto quanto o Chico, a gente faz o quanto nos cabe. Exatamente. Correto? Bom, Zezinho, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. E você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate inédito, toda quarta-feira às 18 horas. Desse modo, espero você semana que vem. Até lá!